A primeira resposta a essas heresias foi afirmar o cânone das Escrituras como o conhecemos hoje. A Bíblia cristã inclui as Escrituras hebraicas que os cristãos chamam de Velho Testamento. Ela também inclui os conhecidos 4 evangelhos, as epístolas de Paulo e textos atribuídos a outros apóstolos. O processo de canonização não ocorreu de uma vez só, mas no começo do século III, o cânone das Escrituras cristãs estava estabelecido essencialmente tal como é aceito hoje. A Igreja cristã se dedica à visão hebraica do Deus Criador, com todo o esplendor e mistério que essa visão hebraica implica. A segunda coisa foi estabelecer um grupo de pessoas que chamamos de bispos, ou seja, o Sagrado Magistério, os sucessores dos apóstolos. Os apóstolos conviveram com Jesus e testemunharam sua ressurreição. São certamente os intérpretes da mensagem de Jesus com maior autoridade. E a terceira coisa foi a declaração de fé, que chamamos de credo, uma espécie de resumo das crenças cristãs. Os gnósticos diziam que revelações esotéricas haviam sido transmitidas pelos apóstolos a poucos eleitos, mas os cristãos argumentavam que o testemunho apostólico havia sido dado publicamente a todos e que vinha sendo preservado nas igrejas, cuja fundação remontava até aos apóstolos. As pessoas usavam filosofias diferentes, usavam símbolos diferentes, usavam abordagens diferentes e começaram a perceber que havia alguns discursos sobre o objeto de nossa fé e de nossas orações que eram legítimos e outros que não eram. Havia discursos que não transmitiam bem esse mistério pascal, essa integridade da revelação de Cristo. E começou a haver separações da igreja. Havia pessoas dizendo coisas que claramente não condiziam com a tradição que herdamos dos apóstolos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos e se tornaram os defensores supremos da ortodoxia na igreja. Desse modo, uma hierarquia centralizada foi estabelecida para preservar a unidade da igreja. A concordância com o bispo preservava a unidade e a fé da igreja local. A concordância entre os próprios bispos protegia a unidade da igreja universal. Mas como os cristãos determinariam o que constitui exatamente os ensinamentos universais dos bispos? Ireneu de Leão apontou para os ensinamentos do bispo de Roma, cuja sucessão apostólica remonta a Pedro e Paulo, ambos supostamente martirizados em Roma. Os católicos romanos acreditaram em Ireneu, defendendo uma autoridade especial para as interpretações do bispo de Roma. Alguns católicos romanos alegariam mais tarde que esse bispo, agora chamado de Papa, é a suprema autoridade de toda a Igreja. Quando Augusto estabeleceu o Império Romano em 31 a.C., foi certamente um dos maiores feitos da antiguidade. Mas seus planos de governo tinham falhas graves. Não havia uma regra clara para a sucessão no cargo de imperador de Roma. O império era periodicamente abalado por guerras civis e o governo imperial era cada vez mais dominado por militares romanos. Em 313, Constantino tornou-se co-imperador com Licínio, o soberano das províncias do Danúbio. Mas em 324, Constantino derrotou Licínio e proclamou-se o único imperador. O império tinha novamente um governo relativamente estável, mas a relevância da vitória de Constantino vai além de seus efeitos imediatos. Constantino tornara-se cristão em 312, e esse fato determinaria o futuro tanto do Império Romano como da Igreja. Eusébio, historiador e bispo de Cesareia, conta que o próprio Constantino lhe falou da visão milagrosa que o converteu ao cristianismo. Constantino contou que teve a visão na véspera da batalha da Ponte Milvio, em que derrotou seu rival, Maxêncio, e assumiu o controle da cidade de Roma. Constantino fez então um estandarte com ouro e pedras preciosas, formando a imagem da cruz, e o quirô,
o monograma grego de Cristo. Com tal estandarte à frente de seus exércitos, Constantino combateu Maxêncio e venceu. A conversão de Constantino teve um grande efeito na igreja de então. Quase da noite para o dia, os cristãos passaram das agonias e glórias da perseguição ao agradável status de companheiros de fé do grande imperador Constantino. Essa mudança trouxe novas liberdades e novas responsabilidades à medida que os cristãos entravam na vida pública do Império Romano. Acredita-se que Constantino teve então outro sonho enviado por Deus quando em 324 fundou uma cidade às margens do rio Bósforo, no local da antiga Bizâncio. Ele chamou a cidade de Constantinopla. Em 330, a nova cidade estava pronta, e Constantino transferiu a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla. Isso levou a uma divisão gradual do Império Romano. A separação seria formalizada em 364, mais de 3 décadas após a mudança. O Império dividido acabaria separando também a Igreja Ortodoxa da Igreja Católica Romana. Mais imediatamente, Constantino deu à Igreja um necessário período de paz e segurança. Os líderes cristãos podiam voltar sua atenção às questões doutrinárias, especialmente as ligadas à mais importante figura na história cristã, Jesus de Nazaré. Os primeiros cristãos não sabiam claramente como falar de Jesus e sua relação com Deus, a quem ele chamava de Pai. Pareciam claras as evidências da Escritura de que Jesus era mais que um homem bom, mais que um grande profeta ou um mestre e taumaturgo inspirado. Até o século IV, a maioria dos cristãos acreditava que o homem Jesus era a encarnação daquilo que chamavam de Logos de Deus. Logos de Deus significa simplesmente Verbo de Deus. O Logos era muitas vezes identificado com o Filho de Deus Pai. Muitas pessoas se tornaram cristãs não porque acreditavam em Cristo, embora possam ter acreditado nele, mas porque estava na moda, o imperador favorecia o cristianismo. Muitos não deixaram seu paganismo de lado. Eles tentaram, na falta de outra palavra, uni-lo às práticas cristãs, o paganismo e o cristianismo. E ao fazerem isso, o que aconteceu foi que eles resolveram que Cristo não poderia ser o Filho de Deus. O antigo Deus grego deles não podia estar diretamente ligado a esse mundo, pois isso significaria necessidade, e Deus não precisa de nada. Então um padre de Alexandria, da igreja de Alexandria, juntou tudo isso e disse que Cristo não poderia ser realmente o Filho de Deus. Ele era um ser glorificado melhor do que nós, mas era uma criatura. Esse padre se chamava Ário e era muito inteligente. Foi o início dos hinos da igreja. Ário ensinava jingles sobre Cristo não ser o Filho de Deus ou sobre nem sempre ter existido, a marinheiros, etc. E essas pessoas espalhavam as ideias. Atanásio apareceu e demonstrou que o Logos é totalmente Deus, de modo que Jesus é Deus encarnado. O episcopado grego se dividiu em 2 facções sobre a questão de o Logos ter sido gerado por Deus, como Ário disse, ou ser totalmente Deus, como Atanásio e outros disseram. Bem, quando havia um problema em uma igreja, que permanecia nessa igreja era um problema só dela. Mas o que houve com a heresia ariana, que negava a divindade de Cristo e dizia que houve um tempo em que ele não existiu, é que ela se espalhou de modo que a igreja toda teve que lidar com ela. Então Constantino, que consideramos santo, queria, é claro, um império unificado, e se houvesse problemas na igreja, também haveria problemas no império. Então ele decidiu convocar o que chamamos de Primeiro Concílio Ecumênico, uma assembleia com o maior número possível de bispos de toda a igreja. Claro que nem todos vieram, havia 318 bispos que se reuniram em Niceia, perto de Constantinopla, em 325 d.C., e fizeram o mesmo que os padres apostólicos, jejuaram, oraram e discutiram o que era certo. Eles definiram os primeiros artigos do Credo de Niceia, que declarava que Cristo foi gerado do Pai antes dos tempos, como diz a Bíblia. O Concílio de Niceia é considerado tanto pelos ortodoxos como pelos católicos o primeiro grande concílio ecumênico. Mas o arianismo ainda tinha muitos defensores importantes no clero.
Sua posição se fortaleceu quando Constantino morreu em 337 e seu filho Constâncio, um ariano, subiu ao trono. A Igreja é obrigada a definir cada vez com maior precisão o modo correto de falar da própria natureza de Cristo e a defender os dois lados, ora defendendo sua divindade e ora defendendo sua humanidade. Mas essa definição, de certo modo, é o que estimula o credo de Nicéia. Estimula algumas mudanças na liturgia, algumas mudanças no modo de celebrarmos a Eucaristia, mudanças estas que visam a vacinar o corpo da Igreja contra essas interpretações errôneas. O único meio que a Igreja de lugares distantes tinha para resolver essas disputas era reunir todos os bispos em concílios, com bispos de todo o império. Existem 7 deles que são reconhecidos como concílios ecumênicos, tanto pela Igreja Ortodoxa Oriental como pela Católica. O primeiro foi o de Nicéia, sobre a doutrina da Trindade. Houve 2 no século V que trataram de Cristo. Cristo é totalmente divino? Totalmente humano? Ambos? Como? Eram questões importantes. Na verdade, isso levou a uma divisão permanente. O foco continuou a ser as questões sobre Cristo, se ele tem uma só vontade e atividade ou duas, e assim por diante. Essas eram questões muito importantes na política do Oriente. Finalmente, em 787, o segundo concílio de Nicéia, desta vez sob a liderança da imperatriz Irene, afirmou que os ícones podiam ser usados no culto. Os decretos desses 7 concílios acabaram sendo reconhecidos pela maioria, embora não por todos os cristãos. Tornaram-se declarações definitivas da fé cristã. Os fundamentos da fé cristã, incluindo aí a definição de Nicéia da encarnação de Deus em Jesus Cristo, já estavam definidos no fim do século VIII.